Sejam muito bem-vindos a mais uma dose regenerativa. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós preparamos um debate denso, mas extremamente necessário para quem quer entender para onde o dinheiro e o planeta estão caminhando. Nós vamos destrinchar a diferença real entre as bolsas de valores tradicionais e a Bolsa de Ação Climática. Pois é, esse assunto é fascinante, porque se trata de uma mudança total de infraestrutura econômica e de propósito. Basicamente, pessoal, o que nós vamos colocar na mesa hoje são as diferenças práticas entre o modelo tradicional, que o mercado conhece como modelo TradFi, finanças tradicionais, e o modelo focado exclusivamente na sustentabilidade, o chamado modelo ReFi, de finanças regenerativas. E para que ninguém fique perdido em conceitos abstratos, nós vamos entender a diferença da B3, Bolsa Balcão Brasil, a bolsa de valores tradicional que todo mundo conhece, e da B4, Bolsa de Ação Climática. Perfeito! E para abrir essa nossa conversa, a gente precisa olhar primeiro para o alicerce de tudo, a tecnologia que sustenta essas estruturas. Se a gente olhar para a B3 hoje, ela opera no que chamamos de Web 2.0. Isso significa que toda a sua robustez é construída em cima de bancos de dados centralizados e tradicionais. É um modelo centralizado e que funciona muito bem há décadas para o que se propõe. Entendi. Mas sabe o que me chama a atenção nisso? As finanças tradicionais representam o sistema financeiro que todos conhecemos. O mercado de ações das empresas, elas são centralizadas e dependem de grandes instituições como bancos centrais, bolsas de valores tradicionais e os reguladores. O modelo de confiança baseia-se em intermediários, bancos e corretoras, e utiliza sistemas tecnológicos mais tradicionais. E, historicamente, esse sistema foi criado para gerar lucro a curto prazo para os acionistas. Já a B4 opera no que chamamos de Web 3.0, e ela faz isso através de redes blockchain. O grande diferencial aqui é que, ao invés daquele de um servidor central, a B4 utiliza registros descentralizados e inalteráveis. Ou seja, uma vez que uma informação entra nessa rede, ela se torna matematicamente imutável. Entendo, mas me diz, qual é o ponto-chave que diferencia estruturalmente estes dois mercados, do qual motivou o nascimento da B4? Então, a urgência em lidar com mudanças na matriz energética e ativar formas mais sustentáveis de produção está provocando uma das transformações mais importantes na economia moderna. Durante muito tempo, os mercados financeiros tradicionais foram desenhados com um objetivo simples: otimizar onde o dinheiro é investido com base apenas em duas coisas: o risco e o lucro financeiro. É por isso que o modelo do mercado financeiro tradicional das empresas enxerga os danos causados à natureza, como o desmatamento, a poluição e o esgotamento dos recursos naturais, como problemas externos. Ou seja, não entravam na conta das empresas. O interessante é que o amadurecimento das empresas diante das mudanças climáticas e a forte pressão global fazem elas terem um olhar profundo sobre um novo conceito urgente para transformar esse cenário atual. Peraí. Então, nesse cenário de transição, o Brasil, que se destaca como um grande fornecedor global de ativos sustentáveis, de enorme importância, graças à sua vasta riqueza natural e biodiversidade, ganha bastante nesse momento de transformação, pois está surgindo novos atores e empresas, trazendo novas possibilidades para investidores, empresas e pessoas. Exato. É importante destacar que, no Brasil, já existe a consolidada e mais conhecida B3, Bolsa Balcão Brasil, a tradicional Bolsa de Valores brasileira, que vem passando por transformações impulsionadas pelas mudanças de postura do mercado e pelas exigências legais relacionadas à sustentabilidade, incluindo a ampliação da entrega de relatórios e práticas voltadas ao mercado sustentável. Entendi. E como resultado desse novo cenário, de frente a um novo posicionamento diante da pressão de países e investidores em relação ao mercado sustentável, nasce um mercado totalmente novo e diferente em sua natureza e propósito, isso sendo proposto pela B4, a primeira Bolsa de Ação Climática do Brasil.
Vejo que é fundamental entender que a B4 é uma ponte entre os originadores de ativos sustentáveis e as empresas que precisam cumprir suas metas de ação climática. Com base nessas informações iniciais, a B4 não é uma alternativa à B3. Lembra do Web 2.0 e Web 3.0? Então a B4, que opera exclusivamente no mercado sustentável, é baseada na filosofia do ReFi, as finanças regenerativas, e isso muda totalmente como a Bolsa de Ação Climática opera. Por quê? O que muda na tese financeira do ReFi? As finanças regenerativas têm como objetivo de gerar um impacto positivo real na natureza e na sociedade. O ReFi tenta resolver um grande problema da economia, a falta de incentivo financeiro para quem preserva o meio ambiente. E como agente, pode ter certeza que uma pessoa ou empresa de fato realizou uma ação sustentável? Aí que está. A B4, ao utilizar tecnologia blockchain, permite que os usuários e empresas trabalhem contratos inteligentes, que são como programas automáticos de computador. Esse sistema reconhece e recompensa de forma justa e transparente as pessoas e empresas que realmente protegem as florestas, como comunidades indígenas e agricultores sustentáveis. Na prática, esses contratos possuem regras auditáveis e, uma vez assinados, não podem mudar mais, e elas decidem para onde e como os recursos de um determinado projeto vão e como serão auditadas. A premissa é simples, mas poderosa. A economia deve beneficiar os recursos naturais e não apenas extrair seus recursos até o fim. Que sensacional! Significa que isso mexe no dinheiro e, assim, muda completamente a relação das pessoas e empresas com um projeto sustentável. E isso é aberto para todo mundo ou somente para as empresas envolvidas? Não, isso é aberto para qualquer pessoa em tempo real, com um cuidado especial para ter uma linguagem acessível para as pessoas. Ok. Mas vamos ponto a ponto. Quais são as principais diferenças da Bolsa de Valores B3 e da Bolsa de Ação Climática da B4? Vamos lá, a B3 Brasil, Bolsa, Balcão. A Bolsa de Valores opera no modelo TradFi, enquanto a B4 Bolsa de Ação Climática opera no modelo ReFi. Certo. A B3, a Bolsa de Valores, opera na Web 2.0, que utiliza bancos de dados centralizados e tradicionais. Já a B4 Bolsa de Ação Climática opera na Web 3.0, que utiliza redes blockchain, registros descentralizados e inalteráveis. E na B4, o acesso ao mercado da B4, o mercado sustentável, é direto na Bolsa de Ação Climática, que é integrada a plataformas Web 3.0. Isso! E você sabe como funciona o sistema de rastreabilidade e de transparência no caso da B3 para ações das empresas listadas? Como? Na B3, as empresas realizam seus relatórios trimestrais/anuais e a auditoria dos documentos acontecem em fechamentos consolidados. E na B4, o sistema de rastreabilidade e transparência, no caso da B4 para ativos sustentáveis, a rastreabilidade é digital, pública e em tempo real, e as auditorias são feitas pelo mercado, e também pode ser feitas de forma autônoma por qualquer pessoa, pois todos os dados estão públicos na blockchain. Certo. E como funciona o sistema para prevenção a fraudes no mercado? Pois na B3, depende da verificação humana, as auditorias são externas, os registros acontecem em cartórios, os reguladores são a CVM e Banco Central. Além disso, há auditorias independentes e certificados internacionais como o IR, FS e outros fatores que compreendem o mercado tradicional. Que interessante! Já na B4 também. Depende da verificação humana. As auditorias também são externas. Os dados são protegidos por duplo registro cartorário e os registros são realizados em blockchain, garantido por imutabilidade matemática. Elas também possuem contratos com regras rígidas de um padrão de certificação que se origina por causa do ativo sustentável. As auditorias autônomas acontecem e fazem parte da acreditação pública, e a transparência dos registros na rede blockchain permite enxergar em tempo real. Me fala, qual é o principal portfólio da B3? A Bolsa de Valores trabalha com ações de empresas, fundos imobiliários,
títulos de dívida, títulos públicos, CBIOS, leilões, CPRs e CPRs verdes. Produtos conhecidos no mercado financeiro, você já deve ter visto eles no seu app de banco e corretora. Ah, é verdade. Na área de investimento do meu banco. Na B4, ela trabalha com ativos sustentáveis como créditos de carbono e de diferentes nichos de florestas, reciclagem, social, energia limpa, commodities, agronegócio, biodiversidade, construção civil, derivativos e logística, tanto nos mercados regulados e voluntário de sustentabilidade. Olha, e a gente não pode esquecer que bolsas de valores como a B3 possuem um papel incontestável na economia e atuam como alguns dos principais registradores de ativos financeiros de um país. A B3, por exemplo, opera o IPO ou oferta pública inicial, processo que acontece quando uma empresa vende suas ações ao público pela primeira vez na Bolsa de Valores, de acordo com as regras do seu estatuto social e seguindo as exigências do mercado financeiro. Você tem reparado nos esforços recentes que as empresas aqui no Brasil estão fazendo para integrar a sustentabilidade aos negócios? Vejo o tempo todo falarem do CBIO para substituir combustíveis fósseis e da CPR verde, que remunera o produtor que preserva. Até as bolsas de valores tradicionais estão se movimentando para apoiar projetos na Mata Atlântica. Com certeza. O movimento é real e necessário. Mas você já percebeu o grande gargalo nisso tudo? Os sistemas tradicionais enfrentam barreiras tecnológicas enormes. Hoje, no modelo convencional, o investidor fica dependente de relatórios trimestrais ou até anuais só para tentar entender qual é o impacto ambiental de uma empresa. É verdade, a falta de agilidade é frustrante. Por isso, os órgãos reguladores, como o SBCE, Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, estão tendo que se posicionar de forma mais dura, Para que o mercado cresça de forma saudável, as empresas precisam de acesso a ferramentas e soluções mais modernas. Exatamente. E foi justamente para ser essa ferramenta que a B4 foi lançada oficialmente em 2023. O detalhe mais fascinante? Ela já nasceu 100% digital e com a sustentabilidade no seu DNA. O mercado, inclusive, reconheceu como a primeira nova infraestrutura de bolsa criada no Brasil em mais de 60 anos. Espera uma bolsa inteiramente nova? Mas ela faz o quê? Só aquela tokenização de projetos ambientais, criando fichas digitais? Vai muito além disso. A B4 realiza uma verdadeira transformação de ativos. O grande diferencial é a utilidade prática. O objetivo é garantir que empresas e pessoas possam pegar esses ativos sustentáveis e utilizá-los de forma real para compensar e reduzir suas emissões. Entendi o conceito. Mas como garantir que uma floresta preservada vire um ativo sustentável, seguro e transparente? O risco de fraude nesse mercado ainda assusta muita gente. É aí que entra o que a B4 chama de padrão de acreditação. É um processo rigorosíssimo sustentado por 4 pilares inegociáveis. Transparência. O mercado sabe exatamente como e onde os recursos estão sendo aplicados. O histórico dos processos é totalmente claro. Ok. Rastreabilidade. Você consegue acompanhar o ciclo de vida completo do ativo ambiental, como um crédito de carbono de ponta a ponta, da origem até o momento exato da compensação. Inclusão. Democratiza o acesso. A ideia é garantir que a monetização chegue diretamente na ponta, beneficiando quem, de fato, acorda cedo para proteger as florestas. Entendi. Imutabilidade. Como o registro é feito em blockchain, as informações não podem ser alteradas ou fraudadas. Isso elimina, por exemplo, o risco da emissão duplicada de créditos. Faz todo o sentido. Mas me diga uma coisa. Essa solidez já está rodando na prática ou é só um projeto para o futuro? Já é realidade absoluta. A plataforma conta atualmente com mais de 1.300 projetos em desenvolvimento. Eles estruturaram o mercado em categorias estratégicas muito inteligentes: florestas, agronegócio, energia limpa, impacto social, logística e economia regenerativa.
Hoje, já existem milhões de toneladas de crédito de carbono disponíveis para compensação na plataforma. Tem algum exemplo mais prático de onde isso está acontecendo? Vários. Os grandes destaques vão desde iniciativas de agricultura familiar e agronegócio regenerativo até operações de proteção florestal lá no Pará e programas de PSA, pagamento por serviços ambientais, em Ubatuba. Tudo isso conectando preservação, desenvolvimento econômico e rastreabilidade. Fantástico. Mas aí eu vejo outro problema prático. Muitas empresas querem ajudar e compensar suas emissões, mas não sabem exatamente o quanto poluem. E o modelo tradicional de consultorias para fazer esse cálculo é caro e pode levar meses. Esse era o problema. Para resolver isso, a B4 integrou uma inteligência artificial chamada Agente do Clima. Baseada nas rigorosas normas internacionais do GHG Protocol, essa IA analisa os dados da empresa e entrega um diagnóstico completo da pegada de carbono em menos de 24 horas. Menos de 24 horas? Isso muda a dinâmica completamente. A empresa descobre o impacto hoje e já começa a agir amanhã. Mas me tira uma dúvida final. Com toda essa inovação, a B4 não vai acabar batendo de frente e competindo pelos clientes da B3? De forma alguma. A B3, Bolsa Balcão Brasil, e a B4, Bolsa de Ação Climática, não competem. Elas operam sob filosofias diferentes e em mercados distintos, porém profundamente conectados. Todos os setores vão precisar participar dessa transição para um futuro sustentável. Então, é um trabalho complementar. A B3 continua melhorando sua infraestrutura para atender à legislação e se alinhar a investimentos mais responsáveis. Enquanto a B4 lidera uma estruturação profunda do que significa valor econômico regenerativo. Usando tecnologia de ponta, a B4 conecta empresas, investidores e projetos reais com a transparência, rastreabilidade e segurança que faltavam. É, literalmente, a plataforma construída para a próxima geração da economia sustentável. 2026 é o ano da conformidade. E você não pode ficar de fora. Esse foi mais um Dose Regenerativa, o seu programa da B4, a primeira bolsa de ação climática do mundo. Acompanhe a gente no Spotify. E não esqueça de abrir sua conta na B4, www.b4.capital. Acompanhe o fechamento dos ativos sustentáveis todos os dias, às 17h23, no blog da B4. E para consultar os preços em tempo real, acesse índices.b4.capital.